Bom dia, feriado, e nós estamos aqui, thanks God every day, obrigada a Deus todos os dias. Bom dia, Thelma, bom dia. Hoje, num feriado, falando de quê? Das coisas que realmente importam, né? Das coisas do alto. Hoje nós temos uma palavra importante para avançar nesse dia de hoje, né? Bom dia, Jairo. Vamos começar nos inspirando aqui na palavra em Salmo 23, então vamos lá, né? O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Bom dia Ivone, bom dia gente que está chegando aí, gente linda. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Bom dia quem está chegando. Esse salmo é muito lindo e muito profundo, né? E eu tenho visto isso de uma forma tão verdadeira todos os dias. Deus querendo levar todos nós, né? Para outros caminhos, para outros pastos, né? Para níveis mais profundos na água dele, né? Ele tá nos levando, tá nos chamando. Mas em algumas coisas nós ainda resistimos, e é sobre isso que nós estamos falando essa semana, né? Onde que está a nossa resistência? Deus quer fazer algo novo na nossa vida. Aí você fala, André, mas Deus quer fazer, mas Deus não é Deus, né? Por que então que ele não faz, né? Ele não faz porque se nós não abrirmos a porta por dentro, ele não vai fazer. E nós estamos falando aqui sobre portas emocionais essa semana. Nós estamos falando sobre Deus, ele quer fazer em nós eu ainda comparei com o celular, né? Reconfigurar o nosso aparelho, né? Então voltar às configurações originais. O que é voltar às configurações originais? É ser como ele nos fez. Mas durante a nossa vida nós vamos criando vamos recebendo alguns vírus, vamos dizer, já que nós falamos de celular, né? A gente vai recebendo alguns vírus. E esses vírus nos impedem de ter a vida plena. E nós falamos sobre 2 vírus perigosos aqui, né? Que são os vírus da nossa relação com o nosso pai e com a nossa mãe. E tem uma questão muito comum e muito perigosa, que é quando nós pensamos que está resolvido. Ontem eu falei sobre isso, né? E eu quero repetir porque realmente pode ser um entrave para nós, principalmente quando nós temos espiritualidade desenvolvida, como nós somos boas pessoas, né? Quando nós somos pessoas que já buscam esse desenvolvimento e rapidamente a gente diz, já está resolvido. Isso é perigoso porque quando nós damos a resposta rápido demais que as nossas relações com pai e mãe está resolvido, muitas vezes das duas uma. Ou não está resolvido e nós colocamos essa sujeira debaixo do tapete porque nós não queremos mexer com isso, a gente fala, já perdoei, já resolvi, está resolvido. Essa é uma forma. E outra forma é que realmente muitas vezes está parcialmente resolvido, mas quando Deus quer nos levar para águas mais profundas, então nós não devemos responder tão rápido que está resolvido. Então a proposta que eu fiz aqui, repito hoje, porque é isso que eu tenho feito também na minha vida, é quando Deus me traz alguma coisa à memória em relação ao meu pai, minha mãe, alguma coisa da minha história, eu não digo, ok, já está resolvido. Eu pergunto para ele, Senhor, qual é o nível que o Senhor quer me levar então? Qual é o nível? E aí às vezes não fica muito claro, né? Então vamos falar hoje sobre esses níveis. Que níveis são esses, né, que nós podemos acessar dentro dessa relação, do nosso relacionamento com os nossos pais, né? Com o nosso pai ou com nossa mãe aí. É interessante que assim, quando nós não temos, presta atenção, isso é muito importante. Quando nós não temos resolvido as questões com pai e com mãe, nós temos uma resposta à vida, que normalmente é uma resposta muito de rebeldia, é uma forma, ou então necessidade de aprovação, é outra forma. Eu mudei eu sempre participei de uma religião, eu sempre fui de uma determinada religião, eu fui 40 anos de uma determinada religião e eu mudei de religião há 10 anos atrás. Vocês não têm noção o impacto que foi isso na minha família. O povo
sofreu muito, né? Então imagina quando você tem uma religião que é a religião dos seus pais, da sua família. A família inteira é da mesma religião. E então, de repente, você é tocado por alguma situação, por algum motivo, e você vai caminhando naquilo e de repente você muda, né? E você passa a frequentar uma outra religião. Você não tem noção o tanto que as pessoas sofrem. Por quê? Porque essa questão de frequentar determinada religião, pasmem, porque eu vou contar para vocês. Frequentar uma determinada religião, para a maioria das pessoas, é mais importante do que seguir a Cristo. Eu vou repetir que esse negócio é muito pesado. Bom dia, Ivânia, seja bem-vinda, lindona. Para a maioria das pessoas que nós conhecemos, inclusive muitas vezes os nossos pais, os nossos avós, a nossa família de maneira geral, ou a comunidade que você está frequentando, aquela pessoa daquela religião que você frequenta ou frequentava, para essas pessoas continuar na mesma religião, é mais importante do que você seguir a Cristo, do que você ouvir a voz de Deus. Isso é muito pesado. E André, por que você está falando isso? O que tem a ver religião com pai e mãe? Tem a ver o seguinte, bom dia, todo mundo que está chegando aí. Quando nós não estamos ainda curados em relação a pai e mãe, e nós pensamos que estamos curados, nós dependemos muito da aprovação de pai, de mãe da família. Então nós podemos ter dois comportamentos quando nós não estamos curados e nós pensamos que estamos curados. Um primeiro comportamento muito comum é de rebeldia. O segundo comportamento é de necessidade de aprovação. Então eu confesso a vocês que não foi fácil, né? Então quando eu mudei, né, de religião, tem 10 anos que eu fiz isso, e aí, nossa, eu lembro minha avó, né? A minha avó me ligou. E meus pais, enfim, foi bem tumultuada a situação, porque a família inteira é da mesma. Só que eu já estava também nesse processo. E eu vou contar para vocês esses níveis agora que faz parte, né, desse processo de cura. Então, o mais importante é a gente entender que Deus quer nos levar para níveis mais profundos de cura. Bom dia Fabiana, bom dia Grazi, bom dia Sul. Deus quer nos levar para águas mais profundas em relação à nossa cura e em relação aos nossos pais. Então eu vou colocar alguns níveis aqui e pode ser que você se identifique, né, na relação. Ontem eu falei muito, eu acho que antes de ontem eu falei sobre isso, que os nossos pais, eles não são perfeitos. Ninguém é perfeito. Então, quando nós fomos gerados e quando nós fomos educados e criados ali na primeira infância, muita coisa não fica como nós gostaríamos, como aquela criança gostaria. Bom dia, Grazi. Então, o que acontece? Nós podemos nos sentir rejeitados pelos nossos pais, nós podemos nos sentir não amados pelos nossos pais, não aprovados pelos nossos pais. Por que isso? Porque existe ali uma criança que está querendo alguma coisa e existem pais que não são perfeitos. Então essa relação ela pode criar muitos problemas. E isso eu tô falando de coisas mais leves, fora coisas mais pesadas mesmo. Tem até pai que abusa de filho, né? Então assim, tem coisas muito pesadas, tem filhos, né, que os pais tentaram até matar, que tiveram ali o aborto, tentativa de aborto. Então assim, tem questões bem graves e tem questões que a gente pensa que não é tão grave. Mas deixa eu dar um spoiler do que eu vou falar aqui hoje. Você sabia que muitas pessoas, por exemplo, que que sempre tem questões de infidelidade, né? Pessoas que não conseguem ser fiéis, por exemplo. Essa pessoa que tem muita dificuldade de ser fiel, ela pode, e é muito provável que seja, que ela esteja respondendo a uma dor que ela tem na alma. Sobre essas questões nós vamos falar hoje, né? Mas calma que nós vamos caminhando aos poucos. Então vamos falar primeiro dos níveis, para depois entender até essa questão da infidelidade ou então fornicação, né, gente? Nós sabemos que infidelidade é quando existe casamento e fornicação é o mesmo pecado, só que pra gente solteiro, né? E muitas pessoas vivem nesse estágio de fornicação ou de adultério por conta das dores da alma, e ele não tem noção, ele pensa que tá tudo resolvido, mas não, existe uma dor na alma ali. Então nos curar é importante para tudo.
inclusive para comer direito. Inclusive quem está aí tentando emagrecer, é importante também quando a minha alma está em paz, até a comida, até a relação com a comida muda, até a relação com outros homens e mulheres também muda. Então muda tudo quando nós estamos curados. A cura nos traz liberdade, nós somos livres para sermos quem nós queremos. Mas quando nós não somos curados na profundidade, nós ainda ficamos respondendo, né? Ontem mesmo eu ouvi de uma aluna do método, né? Interessante, ela falou: André, eu tento muito não comer, mas eu não aguento, eu estou muito angustiada essa semana. Então, de onde vem essa angústia, né? Então, muitas vezes nós excedemos na comida, excedemos na bebida, excedemos na questão do sexo, tudo isso para responder um vazio, uma dor que está aqui dentro. Então, nós precisamos entender que dor é essa, né? Então os níveis é o seguinte: quando nós temos zero de cura em relação a pai e mãe, tipo assim, que eles fizeram isso, fizeram aquilo, e fica todo lembrando ainda com muita angústia, nós estamos ainda num nível muito superficial de cura. Normalmente vem, primeira coisa, a revolta e a rebeldia. E tem umas coisas muito engraçadas que a gente fala em relação a pai e mãe, que é assim, não, porque existe a preferida lá de casa. Quem nunca falou isso, né? Quando nós nos sentimos menos, com valor menor do que, por exemplo, os nossos irmãos. Não, porque meus pais têm os preferidinhos dele. Não, porque comigo ele faz assim. Porque se fosse fulana, o irmão ou a irmã, né? Então, o primeiro nível, tipo, muito pouco cura, ou quase nada de cura, é quando nós estamos com revolta e rebeldia. Quando nós falamos do pai e da mãe, sai aquele cheiro. Sabe aquele cheiro que não é legal? Cheiro de coisa podre guardada? Então, qualquer pessoa de fora é capaz de perceber a podridão que está dentro do nosso coração quando nós falamos de pai e de mãe. Esse é o nível mais raso, né? Vamos dizer assim, né? O segundo nível é quando nós passamos para uma falsa, uma indiferença, mas é uma falsa indiferença. É quando fala, não, tô nem aí não. Tô nem não. Bom dia quem tá chegando aí. Tô nem não. Eles são assim mesmo, mas eu tô nem aí, tá? Tô nem aí. Minha mãe é assim mesmo, minha mãe me trata assim, meu pai não sei o quê, meu pai me falou tal coisa, mas eu tô nem aí. Tô nem aí porque eles estão falando. Bom dia. Esse seria o segundo nível. Então, o primeiro é aquela revolta, o segundo é uma indiferença. Mas na verdade eu não sou indiferente, porque quando eu falo da indiferença também aparece ali que não estou curada ainda. Não, já evoluí, não estou importando mais não. Minha mãe fala o que quer, meu pai faz como ele quer, não, eu precisei do dinheiro aquele dia, ninguém quis me ajudar, mas tô nem aí também não, tô nem aí também não. Então é uma indiferença que mostra, né, que mostra ainda uma dor na alma, né? Um nível um pouco mais profundo, e eu acredito que a maioria de nós está muito nesse nível. Bom dia, Sara. É isso mesmo, Nádia. Quem nunca, né? Eu tô falando aqui, gente, com você, mas na verdade, para eu preparar isso aqui, eu lembrei do que eu passei, tá? Era bem assim que eu fazia. Isso não tá tão longe, não. Então não pensa que eu tô falando de você, não. Eu tô falando de mim, tá? Mas eu também tô falando de você. O segundo é quando eu começo a entender, eu já tenho um perdão e eu entendo. Aí eu falo assim, não, que a minha mãe, ela me trata assim, minha mãe sempre me tratou assim, mas eu entendo, é porque minha mãe era muito ocupada. Não, meu pai, eu senti falta. Tá, mas é porque eu entendo, né, que meu pai, ele não sei o que, né? Ou então às vezes o pai, vamos supor que o pai arrumou outra família, né, criou outra família, né? As minhas filhas vivem muito isso, né? Que o pai delas hoje é separado e o pai delas criou outra família. E aí elas às vezes falam isso, né? Não, eu entendo que para papai é difícil, né? Porque ele tem filho pequeno, porque ele resolveu ter filho mais velho, então ele tem 3 filhos, tem 3 comigo e 3 com outra, né? E aí tem as meninas, são muito pequenas, tem filho, sei lá, de uns 6 anos, eu acho, e ele tá com 60 anos, né? Aí as minhas filhas falam assim, não, porque eu entendo, né? Porque é difícil pro meu pai, não, coitado do meu pai, né? É difícil ele vir, é difícil ele me dar atenção, né? Eu entendo, né? Não, já perdoei meu pai. Esse é um nível legal, seria um nível já mais um pouco profundo, mas não é tudo isso que Deus tem para nós. Por isso nós estamos meditando no Salmo 23. Ele quer te levar
para lugares mais tranquilos. Ele quer te levar para um relacionamento muito mais de liberdade. Então, quando eu falo assim, eu tô entendendo, não, eu já perdoei porque ele abandonou nossa família, já perdoei, tá perdoado. Não, já entreguei para Jesus. Né? Quando a gente fala essas questões assim, isso pode ser verdade, sim. Às vezes também não é não, às vezes é um pouco que a gente tá sendo falso com a gente mesmo. Mas muitas vezes é verdadeiro. Eu já entendi, eu já perdoei, eu já entreguei para Deus, né? E tá tudo certo, mas ainda tem aquela dorzinha, e é nessas águas tranquilas que o Senhor, que é o bom pastor, quer nos levar. Ele quer nos levar a realmente resolver essas questões. Ele não quer mais que fique essa falta, esse mal-estar. E aí, qual é então, Andréia? O nível mais profundo. O nível mais profundo que resolve definitivamente a nossa história é a cura e a ressignificação. Ontem eu fiz um post, alguns de vocês devem ter visto, né? Um textinho só assim, que eu coloquei o seguinte: eu revisitei, gente, isso é muito isso veio da minha cabeça, porque é muito o que eu vivi agora há pouco tempo, né, nesse processo todo. Eu revisitei a minha história, ou seja, eu visitei mais ou menos assim, eu visitei a minha história e adivinha o que eu descobri? Eu descobri que Deus estava lá o tempo todo. Então o Senhor estava lá o tempo todo. Então quando eu descobri que quando aconteceram coisas tão duras comigo e parecia que eu não era amada, não, Deus estava ali, o Senhor estava ali e me amava naquele tempo. Isso, quando é de verdade, pode ser uma frase bonita, uma frase de efeito, mas quando você fala isso de verdade, aí acontece a cura de verdade. É quando você faz aquela volta e você ficou sabendo, ou você entendeu, ou Deus trouxe isso pra você, que você foi rejeitado e que seria melhor se você tivesse sido abortado. Se você tivesse sido abortado, talvez a vida de seus pais seria mais tranquilas. Então, inconscientemente ou sem pensar, ou naquele momento que sua mãe recebeu aquela notícia da gravidez e o momento era péssimo, naquele momento ela te rejeitou. E sim, e isso acontece muito. E nós que somos mulheres e mães, a gente sabe que às vezes a gravidez vem num momento muito doido, muito difícil. E naquele momento você foi rejeitado talvez, ou você rejeitou talvez, né, como mãe. Mas aí quando você faz essa volta e sente que ali no útero, o útero já estava quentinho, o útero já estava todo cheio de amor, porque Jesus já estava no útero te esperando, aí você não só entende e perdoa, você dá um novo significado. Sabe por quê, gente? Porque é o seguinte, na verdade, nós damos muita importância a essa vida, né? A família nossa, e realmente tem muita importância mesmo. Os nossos pais têm muita importância, tudo isso tem muita importância. Mas quando nós colocamos essa importância, esse círculo de importância dentro de um círculo muito maior, que é o amor de Deus por mim, por você, tudo aquilo que doía tanto, ele fica de comer menorzinho e já nem dói mais, porque na verdade você experimentou o amor de Deus naquele momento que você não sentiu o amor dos seus pais. Aí você vai para o nível que não tem nada parecido. Então, voltando ao que eu falei no início, muitas vezes nós podemos estar buscando principalmente em 3 situações. Onde é que a gente mais busca consolo? O ser humano, né? Onde é que mais busca consolo? Na comida. Tudo é excesso, tá? Na comida, na bebida e no sexo. Só que tudo desregrado. Tudo é bom, né? Ontem eu tava vendo, gente, tem um seriado muito legal que tá bombando, que chama The Chosen, né? Que é muito legal. Quem não baixou, baixa ainda. Quem puder escrever aí o The Chosen, né? Vocês têm que assistir. É a vida de Jesus no aplicativo, muito legal, gratuito. Então lá, ontem eu tava assistindo sobre Jesus numa festa, na festa de casamento, em Caná, Jesus tomando vinho. E Jesus multiplicando vinho, mais do que beber vinho, Jesus ofereceu vinho em abundância ali, né? Então, qual o problema? O vinho, a bebida alcoólica é o problema? Não, é o excesso que é o problema. Então, quando eu penso em comida, bebida e o sexo, né? O sexo desregrado, o sexo com qualquer um, o sexo de cada um numa cama, de cada hora numa cama diferente, cada um sem compromisso, isso tudo são coisas que só aumentam a nossa dor. Mas por que eu busco excesso de comida, excesso de bebida, excesso de sexo, ou sexo errado aí, né, do jeito que não é legal? Porque tem uma dor dentro de mim.
Tem uma dor dentro de mim. E muitas vezes eu nem parei para ver, porque eu já respondo muito rápido. E ontem eu falei e vou repetir. Não responda muito rápido. Não, e em relação a seus pais? Não, tá tudo curado, já perdoei, tá resolvido. Não responda tão rápido. Então responda para os outros, mas não responda para você, porque se Deus está trazendo isso para você, Ele está querendo te levar num nível mais profundo. Ele está querendo descer as águas com você, para que você realmente seja curado e ressignifique tudo isso. Então o caminho para a cura é esse, é dar um novo significado, e aí realmente você vai ser curado. André, mas o perdão no cura são áreas diferentes. O perdão é na área espiritual. E eu estou falando aqui da área almática, né? Que é a nossa alma, os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Estou falando da alma aqui. Então quando você faz isso, você acessa então uma plenitude da vida, porque você já buscou o lado espiritual, agora você busca então o lado da alma, a cura da alma, né? Aí você realmente tem o todo, você tem o todo, né? E aí eu vou repetir para vocês para fechar aqui a live, porque algumas pessoas me vêm falando isso e falando, André, isso é muito complicado, é muito difícil. E eu acabei de ouvir aqui numa live do Pablo Marçal, vou colocar para vocês aqui agora. Alguns vão dizer que é simples, alguns vão dizer que parece simples, e outros vão dizer que não é simples. Então quem é que fala isso? Quem fala que é simples, eu digo pra vocês, é muito simples. Aí, André, tem que ser psicólogo, tem que ter um... Não, é no Espírito Santo, é Deus que traz essa revelação. Então eu digo pra vocês, é muito simples, porque eu estou fazendo todo esse processo, eu fiz muito desse processo, e é muito simples, porque você abre o seu coração e é o Espírito Santo que te leva para essa cura. Então sim, é muito simples. Quem já passou por isso vai dizer que é simples. Quem convive e acredita, por exemplo, se você convive comigo e acredita no que eu tô falando, você olha, você fala, não experimentei ainda, mas parece simples. Então você está acreditando no que eu tô falando. E quem está muito longe de tudo isso, fala, isso não é simples. Isso não é simples. Deixa eu te falar, se você pensa que não é simples, é porque você pensa que é na sua inteligência. Que você tem que ser uma pessoa muito inteligente para poder fazer isso. Não, não é através da sua inteligência. É através da unção. É através do Espírito Santo de Deus. Ele que esteve desde antes da fundação do mundo. Quando você foi pensado em vir, ele já era. Ele já estava com você, ele já te amava. Então é simples por isso, não é porque nós somos super inteligentes ou porque o problema é pequeno, não tem a ver com o tamanho do problema. É simples porque é feito pelo Espírito Santo de Deus, por essa união, por essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. É Ele que quer te levar por águas profundas. Então eu vou fechar aqui e encerrar nossa live e você pode perguntar isso a Deus, ao Espírito Santo. Espírito Santo, para onde você quer me levar? Quais são essas águas profundas? Obrigada, Nádia, pela ajuda aí. É simples, parece simples, não é simples. Mas é simples se você confiar que é o Espírito Santo que esteve desde sempre e continua com você. É Ele que quer te curar. Ele não quer mais que você precise comer exagerado, beber exagerado ou ficar cada hora com uma pessoa diferente para tampar esse buraco que tem dentro de você. É Ele que quer te levar para essas águas profundas. Muito obrigada pela sua companhia. Feliz feriado para quem tá no feriado. É um feriado que nem todo mundo tá parado, né? Então, um bom dia para vocês, uma boa reflexão, uma boa imersão nessas águas profundas. E lembre, você não está só, porque quem te fez desde o início, ele tá doido para fazer esse passeio nessas águas profundas junto com você. Deus te abençoe e até amanhã fechando assunto no Thanks God Every Day.